Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. E aí, galera do primeiro ano do ensino médio do Colégio Mundo Mágico da Criança, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, que estejam gostando das aulas, que estejam se esforçando e estudando, ok? Olha só, hoje nós falaremos sobre a Antiguidade Oriental. No capítulo 3, nós falamos da Antiguidade Oriental que se desenvolve ao longo da região conhecida como Crescente Fértil. E vocês se recordam que o Crescente Fértil ele abrange ali das margens do rio Nilo, onde se desenvolveu a sociedade egípcia, passando pelo rio Tigre e rio Eufrates, onde forma ali, onde se desenvolve os povos mesopotâmicos e aí os diversos povos mesopotâmicos que ali surgiram, como os babilônicos, os assírios, os caldeus, né? Os sumérios. Lembram-se disso? Pois bem, e aí nós estamos um pouco mais próximo ali ao Mar Morto, né? O Rio Jordão, onde se desenvolvem os povos hebreus, os hebreus, que serão os únicos povos desse período e dessa região que serão monoteístas, ou seja, que acreditam em apenas um Deus. E, completando esse crescente fértil, nós temos ali próximo ao Golfo Pérsico o desenvolvimento dos persas e também nós teremos o desenvolvimento dos fenícios. Então vamos lá, galera. São vários povos e obviamente que essa uma aula só é pouquíssimo para trabalharmos todos eles. Como que nós vamos fazer? Retomar rapidamente aqui. Então, a noção de civilização. O que é uma civilização? Todo agrupamento social que desenvolve culturas, práticas comuns, que tem tradição, que se comunicam e que produzem cultura, certo? Isso, bom, tem práticas religiosas, se organizam, seja a forma que for. Tudo isso compõe civilização. Obviamente que existem outros conceitos para a civilização, e esse aqui é só uma explanada, não é um conceito mais aprofundado ou mais técnico, mas só para nós termos uma noção do que é civilização e pensarmos da seguinte forma. Civilização não é só a forma como nós entendemos a sociedade. Ser civilizado não é apenas saber ler, escrever, não é apenas ter um grande avanço tecnológico, até porque se falarmos em avanços tecnológicos, nós entraremos aí em um debate historiográfico e sociológico enorme, porque veja bem, as primeiras civilizações, elas tinham sim a sua tecnologia, e era a tecnologia de ponta da época, né? As sociedades elas vão adquirindo conhecimento com as sociedades, com os povos que viveram anteriormente, que desenvolveram certa técnica, né? E a partir disso vamos criando novas ferramentas para ocuparmos e nos colocarmos dentro da sociedade. Portanto, quando nós falamos das primeiras civilizações, nós falamos aí dos mesopotâmicos, dos egípcios, dos hebreus, dos fenícios e dos persas. E quais são as principais características de forma geral desses povos? Vou comentar rapidamente cada uma delas e aí posteriormente, conforme for surgindo a necessidade, nós podemos ir trabalhando especificamente cada uma delas. Ok? Olha só, as principais características. Todas essas sociedades, todos esses povos que se desenvolveram ao longo dessa região, elas terão sua organização sociopolítica com base no controle das cheias. Em especial, os egípcios e os mesopotâmicos, com os seus sistemas de irrigação, né, com as suas práticas de ampliação do terreno fértil, como, olha só, criando canais de irrigação, criando diques, para que durante as cheias essas águas se espalhassem por mais regiões e fertilizassem mais terras e assim tendo uma maior capacidade de produção agrícola. Lembrando aí vem o segundo tópico das principais características. Quando eu falo em produção agrícola, eu estou falando do meio ou da base econômica desses povos.
E basicamente todos esses povos terão como base econômica a agricultura e o pastoreio, né? A criação de animais, ovelhas, por exemplo, cabras, cabritos, certo? E a agricultura, principalmente a produção de cereais, como trigo, ok? Pessoal, continuando nesse processo, e aí, de forma diferente dos demais povos, nós temos um entre esses povos que vai se destacar justamente pela prática do comércio. Vamos lá, todos eles praticavam o comércio, porém, esses povos agora que nós vamos falar, a principal atividade econômica deles era justamente o comércio. E o comércio marítimo. Eles ficaram conhecidos como os reis do mar Mediterrâneo nesse período. E nós estamos falando dos fenícios. Os fenícios terão contato, por exemplo, com o mundo grego. Okay? O mundo grego. Os gregos vão falar sobre os comerciantes fenícios. Só para vocês terem uma ideia da importância que tem o mundo grego. Os fenícios também serão conhecidos, por exemplo, pela escrita fonética, né? Que será um meio de comunicação que eles implantarão em seus territórios e em suas colônias, em suas províncias ao longo do mar Mediterrâneo, para facilitar aí a comunicação entre os povos. Né? A fonética de fonema, o som, né? O que isso significa? Que a escrita fenícia terá um som próximo àquilo que ela representa. Outra característica aí ligada à organização política, nós temos um grande poder concentrado na mão dos reis e dos sacerdotes. Lembrando que no Egito nós temos os faraós, mais de 3.000 anos de história falando dos faraós, e vocês acham que nós vamos dar conta de falar aqui num vídeo de 16, 18 minutos? Claro que não, mas não se esqueçam, não é? A centralização do poder na figura do rei, na figura do líder, e o poder que os sacerdotes tinham tanto junto ao rei quanto à população. Essas sociedades e essa organização política, ela será considerada uma sociedade teocrática. Olha só, do grego theos, Deus, e krasia, poder, governo teocrático, a figura do rei ligada à religião. Muitos desses reis serão considerados deuses ou representantes de deuses. E nesse sentido, nós teremos uma união entre poder religioso e poder político, concentrando aí, né, uma certa força num único centro. Por isso que esse poder é centralizado. Centralizado aonde? Na mão do rei. E aí, devido à importância da religião nesse processo, nós temos também a figura dos sacerdotes como muito importante. Não podemos esquecer que é muito graças às crenças desses povos que nós vamos ter a descoberta, por exemplo, da astronomia, né? Que nós teremos aí a formação do calendário, a formação de medidas de marcar o tempo, como por exemplo as horas. Okay? Então, nesse processo, a religiosidade acaba sendo extremamente importante. E sem contar que é uma das formas, ou a principal forma desses povos se organizarem no mundo, né? Se organizarem dentro daquilo que eles conhecem. Então, buscando explicação para os fenômenos da natureza na religião. E uma característica marcante dessas religiões, ou desses povos, exceto os hebreus, ou seja, menos os hebreus, é que todos esses povos serão politeístas. Teremos a prática do politeísmo. Outra palavrinha grega aí. Poli, vários, muitos, e teísta, aquele que acredita em Deus, ou teísmo, a crença em Deus. Então, a crença em vários deuses. Eles terão vários deuses relacionados às forças da natureza. E mesmo esses deuses terão lá suas hierarquias, não se esqueçam disso.
E só enfatizando então que os hebreus se destacam aí nesse processo justamente por terem uma religião monoteísta, e essa religião vocês sabem qual é o judaísmo, não é? Judaísmo que vai dar origem que é a primeira das 3 religiões monoteístas, principais religiões monoteístas do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eu não posso esquecer também que num curto espaço de tempo, durante o governo de Akhanaton, o Egito também foi monoteísta, porque Akhanaton decretou que durante o seu império os egípcios devotassem a apenas um Deus, certo? Portanto, num curto espaço de tempo, nos mais de 3.000 anos de história egípcia, nós teremos uma prática monoteísta aí também. E por fim, porém, não menos importante, nós vamos falar da organização dessa sociedade. Essas sociedades, elas tinham lá suas diferenças dentro da sua pirâmide social, mas fato é que todas essas sociedades, elas eram hierarquizadas. O que significa uma sociedade hierarquizada? Eu tenho as diferentes camadas sociais muito bem definidas, e aí esse poder que vem de cima para baixo também é muito bem organizado e concentrado na figura do topo da pirâmide, que será aí o governante. Eu também não posso me esquecer que dentro dessa sociedade hierarquizada, nós temos na base da pirâmide social, de todas elas basicamente, eu tenho os camponeses e os escravizados. Agora prestem muita atenção, que isso aqui é importante. Por que é importante? Porque às vezes nós cometemos alguns erros de leitura, alguns equívocos de leitura, quando imaginamos e pensamos esse mundo, esse mundo antigo. Esse mundo antigo tem uma característica, que a proporção da população de camponeses e escravos é muito maior do que os demais, certo? Que chefes militares, que sacerdotes, do que grandes comerciantes. Porém, e essa camada que compõe basicamente a base da pirâmide com camponeses e escravos, eu tenho muito mais camponeses do que escravos. Por que é importante eu pensar isso e eu lembrar disso? Porque às vezes, quando nós vemos algum filme ou alguma série representando esses períodos, ou fazendo alguma analogia a esses períodos históricos, às vezes até novela mesmo, nos dá a impressão de que havia mais escravos do que homens livres. E não. Nós temos aí os camponeses, que são homens livres, apesar de estarem de certa forma presos à terra e ao seu trabalho ali, mas eles são camponeses. E eles não são propriedade de ninguém. Então eles são a maioria dessa base da pirâmide social. E aí, só para finalizar, vamos falar um pouquinho do legado dessas sociedades. Como legado dessas sociedades, nós temos a invenção da escrita pelos sumérios lá na Mesopotâmia, a escrita cuneiforme, os egípcios com os hieróglifos egípcios. Nós temos grandes construções, como por exemplo os jardins suspensos da Babilônia pelos babilônicos, as pirâmides do Egito, famosíssimas pirâmides do Egito, os templos zigurates também dos sumérios. Nós temos nesse contexto as práticas navais desenvolvidas pelos fenícios. Nós temos a religião hebraica, o judaísmo, o monoteísmo como um grande legado cultural. Então, dentro das artes, dentro da religião, dentro da própria escrita, da forma de comunicação, essas sociedades aí deixarão vários legados extremamente importantes para nós, e nós não podemos então esquecer disso. Ok, galera, essa foi a aula sobre o capítulo 3, de uma forma geral, falando um pouquinho de cada um dos povos. É humanamente impossível em 16 minutos aprofundar em cada um desses povos. Logo nós teremos mais conteúdo, ok? Muito obrigado.
Fui. Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar.